Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Pets. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados e saúde dos nossos pets, de uma forma mais natural e como que a gente pode aproveitar o que tem na natureza, as coisas mais naturais mesmo, para cuidar de saúde, de prevenção com os nossos pets. E para isso temos mesa cheia hoje, para a gente conversar com quem entende, com quem é tutor e tem esses cuidados e com quem produz produtos mais naturais. Bora lá? José Carlos, bem-vindo! Bem-vindo, agradeço muito estar com vocês aqui. Eu sou o José Carlos, sou da Total Nin. Nós somos produtores de produtos 100% naturais. Total Nin. Ariane, bem-vinda, doutora! Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou a Ariane, sou médica veterinária com especialização em nutrição animal. Atualmente já faço uso há muito tempo e prescrevo o uso do NIM para os meus pacientes e para os meus animais. E hoje a gente veio aqui dar um alerta aos tutores de uma coisa muito legal, que é muito importante para a gente dar na saúde do dia a dia do animal. Bacana. Gustavo, bem-vindo. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou o dono da família do Mundo Border Collie. A gente tem uma página no Instagram da @Mundo Border Collie, com 2 L. E a gente veio aqui hoje para contar da nossa perspectiva de usuários, de clientes que usam Total Nin, qual os benefícios que isso traz para nossa família. Bacana. E, bom, doutora, vamos começar entendendo as diferenças aí desses tipos de cuidados, né? Então, a gente tem homeopatia, tem alopatia e tem a fitoterapia. Sim. O que a gente pode entender de diferença entre isso? Para quem não conhece nada, tutor de primeira viagem, o que é cada uma delas e como que a gente diferencia ou escolhe um caminho a seguir? Certo. A homeopatia, a gente faz o uso, né? Os homeopatas, médicos veterinários, fazem uso de produtos que tratam a dor, né? Tanto crônica e aguda, né? A diferença entre a dor crônica e aguda a aguda é aquela dor que tem alguns tempos, né? E a crônica é uma dor que persiste mais de 2 meses, né? A fitoterapia nada mais é que produtos naturais que fazem a utilização, um exemplo o NIM, que a gente vai falar aqui sobre. E a autoterapia é os medicamentos que a gente já faz o uso normalmente. O animalzinho tá com pulga, dá uma antipulga, tá com verme, dá um remédio vermífugo. Essas são as diferenças. Tá, então, a alopatia é remédio, a fitoterapia vai mais para produtos naturais. Isso. E a homeopatia? A homeopatia são usos de produtos naturais também, porém eles estão relacionados mais a dores, tanto a aguda e a crônica. Ok. E é possível cuidar de prevenção com produtos naturais? Sim, é muito importante. A prevenção é o fator que mais importante para qualquer tutor, tanto para veterinário, é o fator da prevenção, porque a gente previne, né, de animal ter a doença. Então, a prevenção é o fator-chave para a gente ter um animal mais saudável no dia a dia para a gente. E médico veterinário também gosta da prevenção. Não gosta só de tratar, né? Não. Acho que a gente que é tutor também prefere prevenir, né, Gustavo? Com certeza. Até porque se torna mais barato, né, doutora? Sim. Além de tudo, você ainda economiza prevenindo, Exatamente. né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, não dá para prevenir apenas usando métodos naturais. A gente ainda precisa de vacinas e de outras coisas, certo? Isso, exatamente. A vacina é importante dar sempre para o seu animal. No Brasil, querendo ou não, é o único país que faz a vacinação anual, porque o exame, né, que faz, se o seu animal tem o anticorpos aqui, é muito caro. Fora do Brasil, eles dão a cada 3 anos. Então, aqui no Brasil, tem isso de cada anual. É importante dar, tá? A vacina, ela é uma prevenção, mas com certeza ela não vai meio que impedir 100% do seu animal de ter a doença, mas só de você dar a vacina já é 90% do seu animal ter uma garantia de ele não desenvolver sinomose, parvovirose, algo do tipo assim. Mas é importante sim a vacina. E mesmo que pegue, vem muito mais fraca do que viria a doença se ela estivesse sem vacinação, certo? Sim, exatamente. E dá para fazer prevenção com o NIM, né, Zé Carlos? Muito. O NIM, na verdade, o NIM, aqui no Brasil, nós estamos indo para 40 anos, 35 anos que o NIM chegou aqui no Brasil. Ele é oriundo da Índia, lá da região, né? Ele veio para cá com o primeiro estudo, inclusive do Belmiro. Belmiro é um técnico da Embrapa, onde ele introduziu o NIM aqui. Demorou muito tempo, porque o NIM é milenar.
O Nin Tá. tem registro de 4.000 anos atrás, Nossa. na civilização Arpa. Então, de lá, quem que usou muito e ainda usa? A Ayurvédica. A Ayurvédica hoje usa muito o Nin e tem registros enormes nesse sentido. E daí veio, nós estamos hoje, nesse período, a Total Nin. Iniciamos nossa plantação, nossa floresta está sediada lá no sul de Minas Gerais. Nós temos 40.000 árvores plantadas. E nesses 12 anos aproximadamente que nós iniciamos, deu-se depois de 3, 4 anos, começamos a produzir o quê? Nosso pó, o pó do ninho, suplemento nutricional que traz efetivamente uma proteção de dentro para fora dos nossos pets, dos nossos animais. Na realidade, não é só para pet. O ninho, ele age de forma geral para todos os animais mamíferos, inclusive para nós, né? Nós também somos Por mamíferos. acaso? Mas a nossa história hoje é de pet. Então, o que a gente fala, o ninho é algo que vem para proteger efetivamente os nossos animais. E nessa proteção, você pode falar num problema dentário, problema bucal, um problema de vermes, que é muito difícil, a gente não sabe identificar muitas vezes. O nosso cãozinho, às vezes, tem alguns sinais, sim, mas ele efetivamente não traz muita informação para a gente. Será que ele está? Será que não está? O Nin, a partir do momento que a gente começa a utilizar, e vocês dois sabem bem disso, né? Ele vai trazer lá de dentro toda a limpeza e trazer que a imunologia do animal seja ativa. E mais ainda, reativa. Reativa no sentido de proteção. Imagine um cãozinho nosso, ou um pet, de uma forma geral, com problema de um dos vermes que vai lá e ataca o coraçãozinho dele. A gente não imagina. Isso daí pode chegar a óbito. Sim. A partir do momento que usou o Nin, dá 2 semanas aproximadamente, a proteção já está lá dentro. Tá bem? Já vai expelir todos os bichinhos que eventualmente estejam lá. E não só isso. Na parte bucal, a gente tem referências fantásticas nesse período, nesses anos todos que a gente está com o nosso produto. Além disso, fora o suplemento nutricional, a gente começou, a questão de uns 2, 3 anos atrás, a lançar produtos que também ajudariam, por exemplo, no passeio. Nós vamos pegar o border seu, dar uma caminhada num parque, e aí, será que tem lá? Será que não vão ter parasitas? Não sei. Então, o que a gente gerou? Um produto chamado loção de Nin, que nada mais é que o pó gerado para borrifar, né? E, efetivamente, o que você vai fazer? A proteção vai estar fora do animal. Então, durante algumas horas, você vai poder estar protegido tranquilamente. Que além dessa proteção, essa loção, propriamente dita, ela vai trazer o quê? A repelência junto com ela, dentre outras coisas. A gente acha que vai falar durante o nosso bate-papo de hoje. Não vou só eu falar. Ok? Então, para quem não conhece, na verdade, Nin é uma árvore, certo? Essa árvore, como eu falei, milenar, essa árvore ela pode atingir até 30 metros de altura. As nossas lá não passam de 10 metros ainda, tá? Elas estão, como Em podemos fase de dizer... crescimento. Em fase de crescimento nesses 12 anos, tá? Já em alguns outros locais do mundo, e no Brasil temos 2 ou 3 locais que tem a plantação. Se você for falar lá na região Nordeste, onde é mais quente, o desenvolvimento é mais rápido. Entendi. Mas, em contrapartida, nós descobrimos isso depois que plantamos, tá? A concentração dos nossos produtos é mais forte, porque cerca de 2, 3, até 4 meses ao ano, é mais frio. E isso propiciou que o Nin ficasse com mais concentração. Interessante, os bioativos ficam mais fortes. Consequentemente, e outra coisa a mais que a gente tem em relação a outros concorrentes, não só brasileiros, como de fora, a gente utiliza a folha que tira da árvore, os galhos e também a casca. A casca, ela tem quase 15% de tanino. É quase um vinho para a gente, né? Nossa. E isso é fantástico, porque ela traz essa proteção de dentro para fora. Isso é muito bom. Tem dado, isso a gente fala em cima de laudos. Tudo que a gente está falando aqui para vocês tem comprovação científica e os nossos produtos são feitos laudos de períodos em períodos. A cada 3, 4, 5, 6 meses a gente sempre está refazendo. E é dali que a gente traz essa comprovação, tá, Fernanda? E, doutora, da onde que a senhora conheceu o Nin? Na faculdade, quando a gente está se formando, né? Eles ensinam a gente tratar um animal, né? Uhum. Então, tudo bem, o animal tá com alguma doença, você faz com esse remédio e tal.
Só que eu sempre gostei dessa parte mais natural. Sempre quis gostar da prevenção, porque a gente sabe que a prevenir é a melhor coisa, ainda mais pra gente que gosta muito dos nossos animais. Então, querendo Quer ou ver não, doente, né? a gente não quer ver doente e quer fazer, né, a prevenção. O NIM eu conheci porque na época da minha graduação eu tinha um professor de grandes animais. E o que acontece? Em grandes animais, eles já faziam uso no pasto como controle, né, de Carrapato. ectoparasitas, carrapatos, moscas, né? Moscas dos chifres, né? A Principalmente. mosca do chifre é muito grave para todos os animais de grande porte. Exatamente. E o meu professor falou, eu uso nos meus animais, né? Ele me explicou. Aí eu falei, eu vou fazer a utilização. Chamou a atenção. Chamou a atenção, porque, gente, você dando remédio todo mês para pulga e carrapato, sai muito mais caro, você faz a conta, né? Falei, eu vou comprar um NIM. E foi quando eu conheci a Total NIM, porque eles já faziam uso da marca de vocês. E comecei a usar. Comecei depois, vi que foi muito bom. E depois de formada, eu já tinha, né? Querendo ou não, quando a gente não é formada, a gente já tem colegas, né, junto. Meu cachorrinho tá assim, o que eu dou pra ele, né? Então, a gente já tem aquelas pessoas que já ficam com a gente, só esperando a gente dar um pezinho na graduação, pra falar, agora você é a médica do meu cachorro. E eu fui indicando para os meus amigos, que eu já conheço há algum tempo, e a gente foi fazendo a utilização, e foi, assim, maravilhoso pelos meus 2 animais. Os meus 2 animais, gente, o NIM, ele age realmente de dentro para fora, porque os meus cachorros eram bem seletivos para comida, e agora eles querem comer de tudo, realmente abriu o Mesmo apetite. sendo amargo, né? Porque Mesmo você sabe sendo que o NIM amargo. ele é bem amargo, né? Isso. Mas os animais de 99% aceitam com muita tranquilidade. Exatamente. E você conhece o NIM e usa há quanto tempo com os borders, Gu? Eu uso o NIM desde outubro do ano passado, então faz um pouco mais de um ano. Eu conheci ele através do Instagram. Tava lá, já tinha minha página, tinha uns 4 cachorros. E eu tava navegando, vi primeiro o suplemento, só que isso de imediato eu não conhecia, então não me chamou muita atenção. Mas eu vi que tinha mais produtos, além do suplemento. E quando eu vi que tinha um repelente, uma loção, isso me chamou a atenção, porque eu tenho 4 borders, e um deles, que é o marronzinho até, que tá na foto, que é o Ned, ele tem muita alergia a mosquito. E eu gosto muito de viajar com ele, fazer trilha. E sempre, quando ele voltava, ele tinha alguma dermatite, ficava com a orelha toda empolada por conta de mosquito. E eu falei assim, repelente, normalmente nem tinha parado para pensar sobre usar repelente em cachorro. Vamos e quando testar, eu vi né? a página, vamos testar. E aí foi a primeira vez que eu testei o repelente. Aí nessa viagem, especificamente nessas fotos, foi um sucesso, porque ele não voltou com picada e o filho dele, que é o Tony, ele também herdou essa genética aí. E os dois, ele tem essa alergia. E isso melhorou muito a qualidade. Eu falei, pô, então assim, NIM faz sentido. Óbvio que antes eu pesquisei, fui descobrir toda essa história que ele contou, dessa coisa milenar que é boa contra insetos. O aroma da citronela do produto repelente, me agradou também. Eles ali espirram no comecinho, mas, cara, é sensacional como funcionou isso para minha realidade ali como repelente. Então, depois ali eu fui explorar os outros produtos. E aí eu consegui identificar depois de um bom tempo, benefício que tinha. Porque eu tenho os 2 mais velhos, o Ned e a Animério, e tenho os 2 filhotes, que é o Tony e a Alanis. E o Tony e a Alanis, se era outubro, eles já tinham ali uns 6 meses de idade, eles começam a usar. E é nítido a diferença que eu tive comparando o casal, que não teve aí por 2, 3 anos, o Ned por 5 anos acesso a isso, e eles que têm desde os 6 meses isso. Se você olhar o dente da Alanis e do Tony, é mais branco que o meu. E eu nem escovo o dente deles. Você sabe que, Gustavo, na verdade, são 12 bioativos que já são comprovados cientificamente. Tem 2 deles que ajudam muito. Eles agem para derrubar as placas bacterianas que tem dentro da boca nossa e dos animais, né? E é fantástico. Afora o bafinho, né? Você deve ter sentido isso. Sim. Os 2 não tem. O Ned, que ele já tem ali seus 6 anos, então ele tem 1 ano aí que ele ainda tem a presença do bafo. A Niméria, ela ainda tem um pouco de tarto nela, eu vou ter que fazer a limpeza.
porque eles começaram depois. Então já um tato tá acumulado ali, que melhorou, mas não deixou de desistir ali. Eles dois, se a gente pegar aqui a Lante que tá aqui, nem apresentei ela, pessoal, daqui a pouco eu mostro ela. Na hora que ela voltar, Na hora que ela voltar, que eu não sei nem onde ela foi parar. tá dando rolê. Olha ela ali. Vem cá. Dá pra ver que não tem. E até a veterinária, quando eu levo, fala assim, pô, você não escova o dente da Animéria? Eu falo assim, não escova o dente de nenhum deles. Dá a impressão que é isso, né? Proteção, só Sim, cuida desses porque, dois, assim, né? só porque eles são de filhotinho, bonitinho, novinhos, filhotes não são mais, mas... Por quê? Ele falou, não, é porque eu não uso total. Isso foi uma das vários benefícios que eu notei, mas eu gosto de ter essa realidade que eu consigo comparar os dois mais velhos com os dois filhotes e ver essa diferença. Então, de um ano para cá, eu uso todos os produtos, mas principalmente o de banho, o suplemento e o repelente e a loção. Esses são, assim, os repelentes, assim, se eu saio, já meto neles, já coloco neles. Faz parte. Principalmente no NED. Fundamental. Pegou eles e a chave de carro. É. O carro precisa do repelente. O pessoal pode perguntar também, Gustavo, qual é a diferença do repelente para a loção. A gente sempre sugere o seguinte, se você vai num lugar que você tem dúvida de infestação, a loção, por ser um pouquinho mais oleosa, ela vai grudar mais no pelo. E olha, não se preocupe, vai grudar, mas não vai mudar a cor. A cor permanece. Esses bioativos do NIM e os outros produtos que a gente coloca, como o Gustavo comentou, a citronela, no caso do repelente que a gente coloca, é para ficar um aroma agradável. E também não interferir no olfato dos animais, que são muito mais sensíveis que a gente, né? E, Ariane, a gente pode entender, então, que produtos à base de NIM conseguem substituir algumas medicações para prevenção, certo? Sim, um exemplo, a gente tem os antipulgas, né, anticarrapatos. A maioria deles, 99%, eles são sistêmicos. Nada mais é que para a pulga e o carrapato ter contato com o principativo daquele medicamento, ele precisa subir no animalzinho de vocês, né? No caso, ter contato com o principativo e em um período do tempo daquele medicamento ele morrer. Então, nesse período que ele sobe no animal e ele se alimenta do sangue, né? Porque eles se alimentam disso, é a base para esses pulga e carrapatos se sobreviverem e reproduzirem, pode sim o seu animal ter uma exposição à doença erliquiose, babesiose, que são as doenças do carrapato. Então, o NIM, como ele falou, o repelente é muito bom, porque os medicamentos, eles não agem como uma forma repelente. Então, eles precisam subir no animal para ter contato. Já com o NIM, o repelente, eles não precisam subir. Então, querendo ou não, é uma prevenção. O animal não tem contato com o carrapato, automaticamente ele não vai ter contato com aquele carrapato que vai precisar subir nele e talvez possa ser que transmite alguma doença. Importante também só um comentário, Fernanda, é que se eventualmente subir, porque tem uns carrapatos que são mal educados, tá? Acho que eles fecham, não sei o que eles fazem. Se eventualmente acontecer de subir no seu animal, mesmo usando o NIM, a transmissão de doença é garantida, não acontece. A não ser que ele já tivesse em tempos anteriores. Mas a partir do momento que você começou a dar para o seu animal o NIM, essa proteção, daí para frente, qualquer animal que pique ele, que eventualmente faça essa picada, a proteção é antidoenças. Você está protegido disso também. Só para deixar claro, né, quando você fala se tivesse antes, na verdade é porque a doença do carrapato fica incubada por alguns anos, Exato. até alguns anos, né, doutora? Isso. Tem animais que podem apresentar após 5 anos e tem aqueles animais que são assintomáticos, que eles possuem a doença, mas não apresentam nenhum sintomas. Então, às vezes, o tutor vai levar para fazer um check-up e descobre que ele está com a doença do carrapato, mas o animal está bem e não apresenta nenhum sintomas. E mesmo assim, é necessário fazer o tratamento. Sim, foi o caso da minha, né? A ACA, nós fizemos um check-up para castrar. E aí deu um início de anemia, nós sabíamos que ela já tinha tido carrapatos antes da adoção, ela foi encontrada, ela é de resgate, ela foi encontrada, era um porta-malas que tinha muito carrapato e uns cachorros no meio dos carrapatos, sabe? Certo. Então, dizem que era uma coisa horrorosa. E, bom, quando você sabe dessa situação, você sabe que até 5 anos pode vir uma doença. Sim. E ela veio com quase 1 ano. Foi quando Mas foi castrar. mesmo assim não foi fácil descobrir, né? Porque o NIM, enquanto você estava dando para a sua cachorra, ele aumentou a imunidade dela. A imunidade estava muito mais forte. E para identificar nesses casos, os exames têm que ser muito detalhados. Detalhistas, né? Deu anemia,
E aí, pelo histórico, já se sabia que tinha, então você sempre sabe que aquilo pode aparecer. Pode aparecer, exato. E aí foi feito PCR e deu positivo para erliquiose. Não deu para as outras, que isso é importante também, né? Não é uma doença do carrapato, Isso. são as doenças do carrapato, porque não basta ele existir, ele tem que transmitir uma coleção de doenças, Sim. né? Então, e aí deu erliquiose, mas é completamente assintomática de descobrir até o final de tratamento. Ela não sabe que ela estava doente. Nós tratamos e acho que ela pensava, o que essa maluca tá me dando remédio? Eu tô ótima. E tomou os remedinhos tranquilamente, sem nenhum sinal, o que é bom, né? Sim. Na verdade, porque o cachorro não sofre, certo? Sim. Acho eu, espero eu. É sempre importante a gente comentar que não existe nenhum, eu não chamo o NIM de remédio, mas é um fitoterápico, e qualquer outro, nenhum está isento 100% de qualquer doença, de qualquer problema, né? Na verdade, nem com medicação, né? Nem Com com nada. medicação. O NIM, ele traz sim a proteção. Isso é imprescindível, isso aí é condição sine qua non. A proteção está dentro dali. Mas esses casos específicos que nós estamos comentando agora, é importante para que vocês tenham efetivamente todas as informações. E, doutora, já tem comprovações também de que dá para usar fitoterápicos como tratamento, não só como prevenção, certo? Sim, sim. A gente tem, no caso, o NIM no uso do dermafitose, né? Que é um fungo, né, que causado pela pele do animal. Normalmente, os animais podem ter já esse fungo ali, só que dependendo da imunidade dele, ele pode apresentar. Então, a gente tem estudos, sim, que para a utilização do NIM, principalmente tanto o pó e tanto o shampoo é muito bom, porque vai ajudar, né, no tratamento. E a gente sabe que fungo é bem difícil de tratar. Certo. A ação fungicida e ácaros, de uma forma geral. Lembra dos 12 bioativos que eu comentei? Uhum. 5 deles é só para isso. Também, Nossa. não só para isso, tá? Mas a parte de ácaros, a parte fungicida. E tudo isso que a gente está comentando, pessoal, em nosso site, nós temos estudos científicos. E o pessoal nos apoia, sempre estão nos mandando novos estudos e a gente atualizando dentro do site. Então, no final, vocês vão colocar o nosso site, né? pet.totalunim.com. Lá vocês vão ver essas informações e é só fazer uma pesquisa com aquela palavra que eventualmente vocês acham. Eu falei muito de bioativo. Vai lá onde está a pesquisa, digita bioativo, vai aparecer uma série deles. E o primeiro é efetivamente falar desses 12 bioativos que trazem esse conforto, né, para os nossos animais. Bacana. E, Gustavo, a adaptação com os borders para começar a usar o pó de NIM, porque, enfim, como o Zé Carlos falou, ele é amargo. Não é uma delícia, né, se parar para pensar. Deu certo? Sim, deu certo. E tem até um caso curioso que o Ned, ele é um cachorro muito chato para comer. Tadinho. Ele não gosta de banana, não gostava de banana. Quando se dava ovo, ele só comia gema, ele deixava claro, tinha que misturar tudo. Ele é um cachorro estranho, porque cachorro normalmente gosta de qualquer coisa que não seja ração. E quando comecei a dar o NIM, eu achei que ele fosse um que eu teria dificuldade. E eu não tive dificuldade com ele. E, de alguma forma, isso melhorou o apetite dele. Acho que o Zé Carlos falou no começo. E agora, ele é um cachorro que come mais. Eu até tive, por um tempo, ele estava com dificuldade Dificuldade não, ele não estava comendo a ração dele. Ele estava achando estranho, não sei se ele estava com algum problema, se ele estava enjoado. Você vai derrubar o copo. Comecei a introduzir o NIM, e aí agora ele é aquele voraz, aquele cachorro que come. Ele até tá tendo um comportamento de filhote de comer, assim, muito rápido, e aí tive que controlar. Então, de certa forma, o NIM também melhorou o apetite dele. Com os outros, a adaptação foi mais fácil. Não teve tanto ponto. Dele que foi mais marcante, assim, porque realmente ele era um cachorro bem chato para comer. Ele comia pouquíssimas coisas, assim, sei lá, tomate. E eu nem posso dar tomate toda hora para ele, porque a gente vai entrar em outro assunto. Mas ele gosta, assim, dava as tampas, uma parte do tomate. Então melhorou muito. E até um ponto que o Zé Carlos falou, que realmente não deixa, que eu quero contar, que não deixa imune à doença, né? E até teve um episódio, acho que faz um mês e meio, mais ou menos, o Ned, quando eu viajo a trabalho, quando eu saio de casa, eu desejo num hotel. E hotel tem muito cachorro. E como até em creche de criança, você tem uma incidência maior de doenças nesse ambiente ali. Você tem pulga, você pode ter carrapatos. É óbvio que o hotel que eu deixo, eles têm todo um controle, mas eles também não estão 100% seguros contra esse tipo de problema. E o Ned, ele começou a fazer fezes com sangue. E aí fui levar no veterinário, tava achando meio estranho. E tava com giardia.
E aí eu falei, pronto. Aí o veterinário falou assim, se ele tá com giardia, todos na casa estão. É natural isso. Pode ser que todos eles estivessem ali com vírus, com protozoário, verme incubado, mas só o Ned que teve sintoma. E durou 3 dias esse sintoma. E depois parou. Então, ou seja, não sei nem... Você pode até falar melhor de quanto tempo demora para uma giardia passar. A dele foi muito rápido. Ele parou de ter sintoma. É claro que eu dei toda a medicação, tudo para matar tudo que tinha ali. Exato. Mas são eventos raros e quando acontece, eles passam mais rápidos. Então, tanto a adaptação quanto essas recorrências que eu tinha no veterinário foram, cara, bem reduzidas, assim. E isso se dá muito pela proteção imunológica que vem de dentro para fora, como eu comentei. E aí o comentário também que eu fiz com a Fernanda, de ser mais difícil identificar as coisas. Então, só traz benefícios, isso que é bom. E mais ainda, né? Natural, né? Sim. Sim. Que é melhor que e isso. que é um outro ponto que eu queria falar ao pessoal, que assim, depois de um tempo, depois que eu consumi, a gente tem contrato com a Total Nin. E aí eu tenho alguns seguidores que fazem umas perguntas e um deles, nossa, tipo, meu cachorro tinha dermatite, eu dei por 3 dias o Total Nin e continuo com dermatite. É um fitoterápico. Então, ele é uma coisa que tem que ter uma recorrência, demora um pouco mais de tempo. E ele é muito mais preventivo, né? Então, assim, tenham paciência quem está começando com que você vai colher lá no futuro um benefício melhor. Existem alguns casos que 1 ou 2 semanas você já tem resultado. E vai do organismo também. Né? Aí depende muito como é que E está. da Porque você tem severidade que... do problema que o cachorro Do tem. ambiente né? também, né? O importante é começar, depois os benefícios acontecem. Sim. E é importante isso, que nem a gente falou sobre tártaros. Então, vai ter cachorro que vai cair fácil, vai ter cachorro que vai demorar um pouco mais, vai do porte, do tipo de dentição, de quanto tempo aquele tártaro já está ali enraizado. Exato. E acho que isso para tudo, seja para dermatite, seja para o que for, né? Mas de introdução, de ter dificuldade para eles comerem, não teve. Não teve. Eu Na tenho verdade, um eu achei comentário que só teria, a fazer a mas não vocês, tá? Se fizer da forma que a gente sugere, vai pegar lá a nossa colherzinha, né, a medidora, colocar o pó na comida. Pessoal, não misture esse pó na água e dê para eles. É muito amargo. Se for a primeira vez, eles não vão gostar. Por isso, coloque o pó, né, Ariana? Sim. Senão, não adianta. Os bioativos que estão lá dentro, eles são... eu costumo falar que ele é um chimarrão. Até que o nosso pessoal lá do Sul, que são nossos representantes lá, eles usam o Nin como um chimarrão. Acredita? Dá para fazer? Dá pra misturar tererê, pra quem tá mais pra cima, Chá tererê. também, né? Dá pra fazer Chá, chá. dá pra Sim, fazer chá dá pra fazer também com chá. cachorro, Legal. né? Dá para fazer isso tudo. A única coisa que a gente alerta, porque a questão de uns dias atrás aconteceu um fato nesse sentido. A pessoa, o tutor foi lá, pegou o Nin, misturou, pegou uma aguinha assim, misturou ela e foi dar pro animal. O animal amargo, nunca viu aquilo. Por gentileza, sigam efetivamente, para não ter, depois achar que, eventualmente, propaganda enganosa. Nós não fazemos propaganda E enganosa. eles associam, tá, o cheiro, né, com o gosto e a memória. Eles Exato. aceitam o cheiro e falam, pera, isso aqui é amargo, eu não Então quero não quero mais. Eu mais. lembro disso, né? Exato. Eu lembro disso. Então, E lá em casa não teve dificuldade, eu comecei a misturar com ração, mas a dica que eu dou é se o cachorro for um pouco mais resistente a começar a comer porque é amargo, tentar receitas diferentes. E também lá no Total Nin e nas páginas dos embaixadores a gente tem receitas que levam Total Nin e aí você pode começar a introduzir como forma de petisco e depois como forma na ração de uma forma mais recorrente. Dá até vontade da gente comer Exato. aquelas receitas lá. os cães que comem alimentação natural quase não tem essa palatabilidade deles de recusarem. Porque, querendo ou não, a comida natural, ela é mais palatável, né? Então, às vezes, você coloca lá, o animal nem sente. Mas quando o animal ele não come uma alimentação natural, a gente até fala para misturar um exemplo, faz um picolé de sachê, coloca um pouquinho no ovo. Quando o animal é seletivo, não come a gema, a gente fala, faz um ovo mexido e mistura. Mas, normalmente, eles aceitam sim só com a ração. Agora, na alimentação natural, eles aceitam super tranquilos. E falando de alimentação natural, a alimentação não deixa de ser uma forma preventiva para cuidar da saúde do nosso animal, né, doutora? Isso, exatamente. É igual eu falei, não é errado você escolher uma ração para o seu animal. Eu queria dar uma alimentação natural
mas eu sei que a alimentação natural é um pouco mais cara, requer um veterinário nutrólogo para formular. Então, você pode dar uma ração, só verificar, né, a composição básica da ração, não há problema algum animal comer a ração. A gente sabe que a alimentação natural tem os benefícios, primeiramente a palatabilidade, né? Então, o animal que é mais difícil para comer a ração, tem vários gostos. Também a gente usa muito a ração, um exemplo para aqueles animais que estão ainda introduzindo, né? Eles querem fazer essa introdução da alimentação natural, então a gente sempre indica. E a alimentação natural a gente gosta bastante, e principalmente para cães atópicos, né? Então é uma coisa 100% fantástica. Certo. E pensando na alimentação como uma prevenção, o que a gente pode dar de dica para o tutor, principalmente para o tutor de primeira viagem? Seja para escolher alimentação natural, seja para ração, o que a gente pode pensar que vai ser melhor a médio e longo prazo? Porque, comeu, beleza, ele está alimentado hoje, mas dali a pouco pode trazer um problema se for uma alimentação errada, certo? Pensando na ração, a gente sempre fala quanto mais proteína, melhor, né? Animais são carnívoros, né? Principalmente gatos. Então, gatos necessitam ter uma proteína. Então, verifique a proteína, né? Verifique se tem mais de 25% a proteína. Quanto menor fibra, melhor, porque a fibra, ela fica muito tempo fazendo a digestão. Não é legal ficar muito tempo uma comida fazendo digestão ali no trato gastrointestinal do animal. Então, a gente sempre fala para verificar a composição básica. Para mim, sempre falo. Olhem olhem a proteína, tá? Não se atentem muito tem agrotóxico, tem algumas coisinhas ali que existem já estudos científicos que existem, que olhem, que a gente fala que esses agrotóxicos a gente pode já ter uma prevenção contra o câncer. Então, a gente sabe que pode, a gente fala, o tutor fala, eu não vou dar porque tem algumas coisas aqui, os transgênicos. Já existem estudos que verificam que esses transgênicos, eles até ajudam a potencializar para o animal não ter o câncer. Isso é bacana da gente pensar. Nem tudo que serve pra gente serve pro animal e vice-versa. Você não vai dar o seu chocolate para ele, mas ele pode comer o seu transgênico. E que você não deveria, né? Isso. Cada um na sua. Somos espécies diferentes. É tudo mamífero, mas temos diferenças cada um ali, sua né? característica, é verdade. E ela falou de gatinhos, Zé Carlos, e, na verdade, a gente está falando aqui muito de cachorro, mas para o gatinho tem os mesmos benefícios, certo? Sem dúvida. Animais, de uma forma geral. Tem gente que está usando para o porquinho da Índia. Resultado perfeito. Bacana. E não só para isso. Nos últimos anos, tem muita gente usando para pássaros. Olha. Para pintinhos, para galinhas. Isso tem dado um resultado, porque principalmente essas granjas, ali tem um parasitinha branquinho que dá um prejuízo enorme para eles. A partir do momento que eles começaram a usar, para esse caso, sim, usando ele líquido, o resultado tem sido maravilhoso. Então, sim, gatos, porquinho da Índia. E como é que chama aquela ave branquinha? Calopsita? Calopsita também. Todos eles podem usar. Que bacana. Tá bom. E pensando no NIM como prevenção, doutora, verão, tem muitas doenças características. O que a gente pode pensar ou ter de tranquilidade no coração de que o NIM pode estar ajudando para quem consome esse tipo de suplemento? Como o José Carlos falou, quando o animal ele já tem um uso constante, né? Querendo ou não, a gente até fala que fica, né, até meio que rodeando ali no organismo, né? Porque imunidade, né, sempre é importante. Qualquer doença, imunidade do animal precisa estar alta, né? Então, ele já vai estar com uma imunidade maior, né? E se ele ter algo, a imunidade dele já vai ser mais capaz de combater essa doença. Então, um contato, igual você falou, da giardia, né? Então, o seu animal ele já estava utilizando o NIM, então o sistema imunológico dele já estava um pouco mais alto. Por mais que você fez o uso, normalmente a giardia a gente verifica entre 14 dias, no máximo o animal já está ficando bem. Entre o 5º dia, 7º dia, já está diminuindo os sintomas, igual você falou, né? Que estava tendo diarreia, né? Com sangue. Então, o seu animal já teve um período de 3 dias. Normalmente, animais, eles não têm esse período. Então, foi algo importante que você salientou aqui com o uso do NIM. Bacana. Gu, você falou que você já usa também a parte de higiene, né? Com o NIM. Sim. Você sentiu diferença no pelo, na pele deles? Com certeza. Até uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é o que eu faço para cuidar do pelo deles. Eu sou preguiçoso, eu não pentei, eu tenho que pentear, mas eu não pentei com tanta frequência.
mas eu comecei a dar bastante, sempre dou banho neles, né? O Border Collie tem uma recorrência de necessidade menor para tomar banho, mas quando eu dou shampoo e condicionador. Uso shampoo e condicionador que já notoriamente melhorou o pelo dele, está bem mais brilhoso, mais sedoso, assim, aí, claro que tem questão de alimentação, o pó de Nin também ajuda, e o shampoo e condicionador vem para complementar e, cara, eu só uso esses hoje. Até quando eu levo eles, normalmente são 4, eu levo eles no pet shop, eu levo com shampoo e condicionador para que eles possam usar lá. E, cara, assim, tá melhor do que o meu cabelo. Fica melhor. E se alguém perguntar, por exemplo, posso usar o shampoo e condicionador ao invés do repelente? Pode. A repelência também está nesses produtos. Sim. Porque a base dele, o que é? É o suplemento. O suplemento é a base de todos os nossos produtos. Mas dá a mesma eficácia? Mesma eficácia. Vai estar protegido. Tá bem? É claro que, eventualmente, se você quer uma proteção maior, eu sempre sugiro a loção para facilitar, porque ela fica um pouco mais tempo dentro. E até dependendo da raça, assim, porque tem raça que você tem que dar banho mais frequente ali, mensal. Border Collie não é uma raça que você deva dar banho mensal. Então, assim, como eu não dou banho todo mês, eu uso loção. Sim. Mas se eu tivesse uma raça aí, não sei, Shih Tzu, que eu acho que dá banho mensal, já vale a pena você usar o shampoo e condicionador. Então, eu vou fazendo, conhecer a raça. E ver o que funciona também, melhor, né? é a rotina. Acho que um cão que assim. tenha mais contato com a natureza, que vai mais para parque, que faz mais trilhas, você acaba precisando pensar um pouquinho mais na proteção, independente do tipo de produto que você usa, né? Certo. Agora, o pet que fica mais em casa e no condomínio, ele vai acabar tendo menos contato com possíveis parasitas, tá? Tá mais longe do inimigo, né? Agora a gente estava falando do shampoo e condicionador, eu tenho um pet, né, que é @petvale01, e a gente sabe, né, que normalmente a maioria dos animais que vão lá precisam tomar um banho uma vez na semana porque estão fazendo tratamento de pele. Eu, como uma boa pessoa, tenho, né, um shampoo do Nin e ofereço o serviço. Ó, a gente tem esse shampoo, se você quiser, a gente dá o banho mensal. E a gente verificou já, a minha mãe já até me falou, porque ela que é a estética ali, né, tudo em família, e ela falou que eu já tive muitos relatos que o tutor falou, nossa, eu já fiz uso de vários medicamentos que são shampoo e não melhorou. E mandei ele usar, né, o pó de Nin e a utilização do shampoo e do condicionador melhorou. E eu também já até lavei meu cabelo com shampoo e condicionador. Tá vendo? As titias também pegam. Deu certo, doutora? E a cicatrização, desculpe te interromper, eles também têm comentado, porque o shampoo, todos os produtos ajudam muito na cicatrização, tanto interna como externa. Vamos dizer que esses animais que você comentou, eles tivessem com alguma escamação, não sei se você já tem esse relato, mas também ativa essa proteção e praticamente elimina. Sim, no caso até um vizinho meu, né, ele tem um cachorro atópico, né, e ele precisa fazer a utilização, semanalmente ele vai lá tomar o banho e melhorou muito a questão do prurido, né, que é a coceira do animal. A gente sabe que o animal atópico, você sente o cheirinho diferente dele, né, do que o seu outro animal que não tem. A questão do cheiro melhorou a cicatrização. Foi maravilhosa, assim, porque quando o animal ele acaba se coçando, né, ele acaba se machucando. Então, nesse fato dele não se coçar mais, ajuda até melhor a cicatrização. Então, assim, tem fotos antes e depois se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Ficou muito bom. Uma das coisas que se comenta muito, e tem muitos tutores que têm medo, é pela fama de ser tóxico o Nin. O que a gente pode trazer de informação e de tranquilizar esse tutor do tipo, mas não pode ser tóxico para o meu cachorro, para o meu gatinho, para a minha calopsita? Enfim. Você responde ou eu respondo? É só a gente pensar. Igual eu falei no começo, né? Eu tinha um professor que ele fazia, né, para utilização de bois, né? E esses bois eram destinados a abate. Então, eles faziam, a gente fazia a utilização, a gente comia essa carne. Então, assim, não é tóxico, não tem nada de tóxico. Existem remédios que são tóxicos, né? A utilização de, um exemplo, vermífugo, né? Que ele vai ser tóxico, mas ao longo prazo ele vai trazer algumas complicações para o seu animal. Mas, de fato, não é tóxico. Igual eu falei, a gente pode até fazer um chazinho de Nin, pode tomar, mas não sei se vamos gostar do gosto, né? Tem que adoçar bem, porque é bem amarguinho. E aqueles tutores que quiserem uma comprovação científica, de novo, lá no nosso site, inclusive a forma que eu comentei há pouco, vai lá e digita bioativo. Nessa postagem, lá tem um estudo
da Universidade do Pernambuco, que foi feito há uns 15 anos atrás, 15 a 20 anos. E lá foi feito exatamente. Ele é 100% imune? Não, mas é 0,0001. É nada. A toxicidade A dele. tendência é 0 de toxicidade, tá? Tanto é que o que a gente sugere, talvez a gente vá conversar sobre isso, da dosagem, essa dosagem dá total tranquilidade. Mesmo que, eventualmente, o seu gatinho ou o seu cão, aqui tem 50 gramas, ok? Certo. Ele vai lá e come isso tudo. Ainda assim, ele não vai estar intoxicado. Mas não deixe, não, porque é muito para um animalzinho sim. só. E se for de 500, então, hein? Aí aqui eu acho que já tá começando pode dar uma diarreia aqui. Ou vai se engasgar, porque é muito pó pra engolir, muito né? pó, né? Sim. Acho que o problema é outro. Não vai dar tempo de intoxicar, né? Vai parar na garganta, tadinho do animal, Mas mais gente. se for filhote, né? Por isso que a gente Nossa. fala pra ter uma contraindicação, né? Sim. Tem contraindicação falando nisso? Quem me conta? Não existe contraindicação, a não ser a uma fêmea. A fêmea vai entrar em acasalamento 30 dias antes. A fêmea. A gente sugere suspender. Isso para aquelas fêmeas que nunca usaram NIM, Tá. tá bem? Porque se usou NIM, ela está imunologicamente protegida. Nós temos casos de vários tutores nossos que não param. Mas, se vocês pegarem, inclusive na nossa embalagem, essa embalagem está dizendo, no caso da fêmea, 30 dias antes, interrompa e depois retome. Aí me pergunta, e o filhote? Acima de 2 meses. Isso. Tá bem? Tá. Isso se ele nunca, se os papais deles não usaram o NIM. Se usaram o NIM também, vai direto. É porque já vem, né? Já está dentro. Já foi Tá bem? gerado. E isso tudo que a gente comenta, Fernanda, está nas nossas embalagens. A gente sempre gosta de deixar muito claro para evitar eventuais dúvidas, né? Para filhotinhos eu gosto de indicar um pouquinho mais de 2 meses, porque como eles são meio atrapalhados, né? Pode acontecer deles terem aspiração, né? Do pó e ir pro pulmão, né? Então a gente sempre fala, um filhotinho, por mais que a gente saiba que ele tá amamentando, ele já tá tendo, né? Se for aquela fêmea que tem contato já com o NIM, querendo ou não, né? O nutriente dela vai estar ali informando tudo pelo leite, o animal já tá tendo contato, mas eu sempre falo assim pro tutor, se ele puder esperar um pouquinho por conta dessa aspiração. A gente sabe que filhote, querendo ou não, ele é bem atrapalhado, né? Imagina. Então é sempre bom ouvir o que os nossos veterinários. Porque o meu comentário é científico, mas o cientista não está muito preocupado com essa. Por isso, Cada um na sempre, sua, né? sempre é importante. Isso é muito checar importante. A gente os fala muito veterinários. de cuidados aqui no podcast, a gente traz muitas informações. E sempre na mesa vai ter um especialista, seja para comportamento, alguém de comportamento, seja quando a gente fala de saúde, de filhotes, de patologias, a gente sempre vai ter um veterinário nessa mesa, mas converse com o seu veterinário, ele conhece o seu animal. Isso é fundamental, né, doutora? Estudaram para isso, né? Sim. Pois sim. Ainda continuamos, né, estudando. Se tudo der certo, né? E cachorros idosos com alguma enfermidade, com alergias, podem começar a usar sem problemas? Ou é preciso fazer alguma avaliação, algum teste antes, enfim? Nós temos relatos que só tem ajudado, inclusive dando sobrevida para esses animais. Porque a resposta já está aí, nós estamos um pouco repetitivo, mas Sim. a partir do momento, não importa a idade, você está dando o suplemento, o nosso pozinho, ele vai aumentar a imunidade. Certo? Aumentou a imunidade, ele vai estar mais tranquilo. Então, a tendência, a gente sempre fala, longevidade está diretamente ligado à utilização do nosso pó. Acho que vem um pouco do que o Hugo comentou, né? Quando ele começou a usar, ele tinha cães adultos, uma jovem adulta e 2 filhotes. Sim. O que você vai notar são as diferenças, né? De Sim. como age no organismo, Sim, né? exato. O NED, ele tem uma incidência maior ali, já porque ele já não vem de um histórico que ele utilizou. Teve 5 anos e os filhotes não. Desde o começo, desde os desde os 6 meses. E eu vou acompanhando isso. Cara, é raríssimo precisar levar o Tony ou a Alanis no veterinário. O NED Animalia é mais frequente. Já tem, tanto que no caso da Diárgio, só ele que teve sintoma. Então, assim, se for comparar com a idade aí, você vê, se eu tivesse, sei lá, conhecido o Ninho há anos atrás ali, talvez o sistema imunológico do NED fosse... Aí eu tô viajando aqui, né? Tipo, se fosse um pouco maior, assim, do Fosse que mais o forte. que mais forte do que hoje.
Não que hoje ele não tenha isso mais forte, mas é diferente dos filhotes que praticamente nasceram comendo isso, sabe? Consumindo o pó de ninho. E você sente que é uma tranquilidade para você, que dá mais liberdade para os cães? Você acha que você teria uma rotina diferente com eles? Não, com certeza, porque antes, assim, se eu fosse fazer alguma trilha, alguma coisa, tipo, se fosse viajar, sabendo que o Ned tem a alergia à picada de mosquito, eu não dava, talvez, tanta liberdade pro cachorro ser cachorro, sabe? Tipo assim, pô, você vai brincar na lama, vai ter carrapato, vou deixar ele num hotel, tem outros cachorros ali, de novo, por mais que tenha um controle do lugar, você fica um pouco receoso. Ou vou num parque, num Vila Lobos da vida aqui em São Paulo, que é cheio de cachorro, pode ser que tenha, assim, então você fica mais receoso em andar com esses ambientes, até por conta de doenças que você sabe, meu cachorro pegou isso, meu cachorro foi em tal lugar e pegou isso que a gente vê aí na internet. Então isso me deu mais uma liberdade, eu falei, não, ele tá protegido. Não vou privar ele de pular na lama ali no Vila Lobos, porque, cara, é a felicidade dele ali, os 10 Sim. minutos de felicidade dele ali, a felicidade dele é a minha felicidade, o rosto que eles fazem ali brincando. Eu depois vou ficar meio chateado porque eu tenho que dar banho. Mas, assim, é divertido, sabe? Ver eles brincando assim e eu tô mais tranquilo com isso. Então, sim, deu uma liberdade pra eles sim, porque eu fico mais tranquilo. Bacana. E o que mais te surpreende usando uma filosofia mais fitoterápica com relação, sei lá, você esperava menos ou mais? Como é que funciona isso? Olha, sendo bem honesto, no começo eu não sabia o que esperar. Porque, assim, não era algo que eu já estava fazendo uso fitoterápicos. Você fica, assim, eu entendo quando as pessoas têm algumas dúvidas, assim, porque não é algo, infelizmente, não é algo tão disseminado como deveria ser. Então, quando chegou, eu fui pesquisar, acho que pesquisei muita coisa, assim, antes de eu dar o primeiro passo. E depois, e aí você fica meio assim, nossa, mas tem tanto benefício assim, sabe? Porque tem outros que você vê, Quando o santo é demais, né? tem outros remédios que você vê vendendo aí que não são muito específicos para uma determinada coisa. E o pó de NIM e o NIM, em geral, ele engloba muitos benefícios ali. E eu falei assim, não, aí foi o negócio do repelente, fui arriscar e, cara, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque funciona, certo? Não... Até estavam conversando aqui da dermatite, eu não consegui nem entrar no assunto porque eu não tenho experiência de dermatite nos cachorros. Maravilhoso. Que Isso- bom, é o tipo de isso- experiência que ninguém quer ter, né? Sim, isso é derivado Sim. do consumo que eles têm diário de total de NIM. Então, eu não sei se a cicatrização deles é boa porque eles não passaram por isso. Graças a Deus. Então, são coisas que a gente vai vendo que tem. O do tártaro, assim, o do dente, só pra mim, isso já explica muita coisa. Que dá em casa, eu posso tirar a foto do dente da Niméria e do Tony. Alimentação, tudo é a mesma coisa. Como é que um tem um dente branco e outro não tem? Como o Ned tem um dente branco, se alguém pode falar que ele é filhote, o Ned tem 6 anos, a Niméria tem 3. O dente dele está branquíssimo. A Niméria deve ter uma condição pré-existente ali, tem mais facilidade para pegar tártaro e tem mais formação, que também tem isso, né? Sim. De novo, você tem que conhecer o cachorro veterinário, a Niméria tem uma predisposição de que o mais forte, então o ninho não chega tão profundo quanto chega nos outros 3. Então, tudo isso são benefícios que me impressionaram muito. Então, se eu pudesse falar assim, é o conjunto de benefícios que o pó de ninho tem que mais me chama atenção ali na hora. Bacana. Até porque quando a gente fala de dente, querendo ou não, não consigo limpar, não consigo escovar, nada tá funcionando, você acaba passando por um processo cirúrgico, né, doutora? Porque você vai ter que anestesiar, e isso é complicado, né? Bem Entre complicado. aspas, colocar o animal em risco, porque toda anestesia você tem um risco ali evidente. Sim, né? E uma limpeza de tártaro, o ideal é fazer com um médico veterinário com especialização em ortodontia veterinária, porque às vezes você acha só porque tem um tártaro ali, mas às vezes aquele dente ele precisa ser extraído. Então é super de extrema importância. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer a escovação dental se não usa o NIM. Além do NIM, eu sempre falo, ossos grandes, né? Porque animais precisam roer, né? Então, nesse movimento é que ele fica fazendo assim com a boca, diminui o acúmulo, né? Das sujeiras que dá o tártaro. Então, os ossos maiores, né? Que a face do animal. Por quê? Para ele não conseguir engolir ali. E ossos sempre cru, tá? Nunca cozido. Porque cozido ele consegue quebrar e pode engolir ali. Bom ponto. Certo. E aí, um ponto que eu até deixo, assim,
Daniméria tem uma condição pré-existente, então o NIM não chega lá. Mas se eu não usasse NIM, Como ela estaria estaria, excelente. como eu estaria agora? Claro que, assim, não tenho o hábito de escovar ela, é bem difícil de escovar dente. Então o NIM veio para facilitar a minha vida desse lado. Então já me diminuiu muito, provavelmente ela vai ter que fazer um tratamento mais profundo ali. Mas se não tivesse, provavelmente ela estava nessa condição que a doutora falou. Talvez aí, sei lá, já estava falando de talvez remoção de um dente, porque a dela é bem mais severo mesmo. E hoje está bem mais controlado. E o tártaro é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque o animal tá ali engolindo, né, toda vez, né, aquela bactéria que fica ali na boca. E isso pode ocasionar uma miocardite, né, essas bactérias ir para o coração. Então, essas bactérias podem migrar, né, que é a endocardite. Então, é perigoso, a gente sempre tem que falar para o tutor, se ele não faz uso do NIM, mas se ele puder, é melhor ainda, né? Mas fazer a escovação dental, dar algo para fazer a recriação desse animal, fazer esse ato de mastigar, porque ajuda muito, né? Um check-up é super importante, porque às vezes o tutor fala, ai, meu cachorro não está comendo, o veterinário, às vezes, o próprio tutor acha que é de tudo, mas às vezes o animal está com uma dor no dente tão grande que ele não tá comendo, é por conta disso. Aí chega lá, o dente do animal tá ali, com muito tártaro, tá com a gengiva ali, a gengivite toda inflamada, é por conta disso. E outra coisa, não só do NIM, né, que eu falo aqui do pó, o repelente é uma coisa que eu sempre falo em todas as oportunidades, que é super importante, da prevenção da leishmaniose, tá? A leishmaniose, a gente sabe, sempre existiu, mas tá ficando um pouco mais famosa, né, mais conhecida, e ela é uma zoonose, então, o que seria? O animal pode, né, transmitir para o ser humano, então é super importante fazer essa prevenção. E também da girofilariose, que é o verme do coração, também transmitido por mosquitos. Então, é super importante, extrema importância, fazer a utilização de um repelente. Um mosquitinho da palha não é brincadeira. Não. Né? A gente tem que tomar cuidado. Vocês sabiam que na Índia, o pessoal começou a identificar o pessoal que estava com os dentes muito brancos. Aí foram lá e levantaram. Sabe o que eles fazem? Até hoje. Eles vão no pé do NIM, da árvore de NIM, pegam um galinho e usam como... Fio dental? Não, Palito como... de dente. Para escovar os dentes. Os dentes. Mastiga aquilo? É isso? Não só mastiga, como usa como uma escova. Uau! Existe isso, não é fake news, é fato lá na Índia. E aí foram feitos levantamentos, por que era isso, aquela população que tem menos recurso, enfim. Como o NIM lá é em abundância, você vai na esquina onde você tiver, tem NIM. Vida boa. Vida boa. Vai lá e pega, e ó. E os dentes brancos e protegidos, porque além disso, no início... Uma experiência minha, há uns 10 anos atrás, começou a folhinha do NIM. Amarguinha nos primeiros, mas depois vai que é uma beleza. Costuma, o nosso organismo é isso, a gente se acostuma com tudo, né? E aí veio essa minha curiosidade e eu cheguei a levantar essa realidade lá dos indianos. Mas é cultural para eles, porque eles têm a árvore, enfim, na rua, então... E NIM é cultura também. Será que os animaizinhos comem o galho do NIM? Talvez os animaizinhos de rua não tenham tártaro, né? Porque as folhas caem, né? Diz o outono que cai, né? Interessante. Doutora, já teve algum animal que foi, enfim, recomendado e não se adaptou ou teve algum tipo, sei lá, de reação ou não? Não, reação não tem nenhuma reação. Pelo relato, tanto meu e de várias pessoas que eu já conheço, o adaptar é a questão de palatabilidade, né? Um exemplo que eu sempre falo pro tutor é a questão, comida japonesa. Eu gosto, você não gosta? É uma questão de palatabilidade. Então, assim, tem animais que já são mais seletivos, igual você falou, que você tem um que é bem seletivo. Então, é difícil quando o animal é um pouco mais seletivo. Então, a gente fala para estimular. Coloca um fio de azeite ali, para dar um palatante. Coloca na carninha, mistura com gato, né? Gato, principalmente, a gente sabe que gato é um pouco difícil se você não acostumar desde filhote. Então, introduzir alimentação bem difícil em gato. Então, você pode misturar com sachê, que não dá problema renal, tá, gente? Você pode dar. Ele é rico em isso. Ele é rico em água, então é extrema importância, principalmente em gatos. Então, deixe sachê pro seu gato. Você pode misturar ali o pozinho, ou com a comidinha que ele mais gosta, ou fazer umas receitas que também tem no site. Vocês podem fazer N misturas, ou se aquele animal que não tem uma palatabilidade, ele aceita tudo, porque, querendo ou não, desfomeado, você coloca ali na ração que ele come, né, uma vez no dia. Isso que é importante, né, a frequência, uma vez ao dia. E você vai
animal ali come que nem sente. Certo. Esse é o problema. Mas tem algumas reações que o NIM pode causar no animal, principalmente se ele tiver com algum problema, né? A gente viu alguns relatos, por exemplo, de animal que começa a comer e aí ou tem diarreia, ou tem vômito. Por que isso acontece, José Carlos? Normalmente, a maioria dos casos é porque ele está com vermes dentro do organismo. Tá. E o verme é o troço então danado, um parasita chato. Ele quer sobreviver. Também E não o dá que pra acon- julgar, né? Todos nós queremos, né? Então, o que acontece em alguns casos? O animal, ele não se sente bem, mas por quê? Ele foi e o animal que está lá dentro, O verme. o verme, está tendo essa reação. A gente fala, insista, depois de umas 2 semanas, olhe o cocô do seu animal. Você vai ver que já está sendo expelido esses parasitas. Interessante. Os parasitas estomacais, né? Aqueles outros que podem estar em outros órgãos, só para vocês imaginarem, o rim, nós temos parasitas fortes, coração, enfim, a maioria dos nossos órgãos e dos animais, dos pets que nós estamos comentando, existem aqueles próprios, né? Eles fazem um curso, né? Para efetivamente atingir lá. Resistência, né? Nasce um GPS. Esses daí, você vai, o resultado, se você for fazer o exame específico, que eu nem sei qual que é, doutora, pode ser que ainda apareça, mas os relatos que a gente tem que depois de 1, 2 meses, proteção total contra esses vermes que incomodam. Bacana. E produtor que resolve começar a usar um fitoterápico como o NIM, quais são os primeiros benefícios que costuma acontecer? É claro que acho que vai um pouco da saúde do animal naquele momento e do próprio organismo, que cada um, né, do seu jeito. Mas tem uma recorrência de, costuma começar por isso ou por aquilo? Além dos vermes, que a gente já entendeu que a partir de 15 rapidinho. dias? Aqueles que eventualmente não têm um bom apetite. Tá. Esse é um resultado que, pelos relatos que nós temos, em 2 semanas, você já começa a perceber. Aquela indisposição também é bem rápida. O que leva um pouco mais de tempo, efetivamente, são aquelas coisas que são mais enraizadas, né, doutora? Então, isso pode levar... Eu sempre falo, de 2 semanas a 2 meses, o teu animal vai estar protegido com os bioativos do NIM. Bacana. E para a senhora, o que mais surpreendeu, doutora, quando começou a utilizar lá atrás, quando te contaram Nos isso meus na cachorros. faculdade? E o que a senhora sente de mais efetivo nos pacientes? Nos meus cachorros, né? Tinha, né? Um cachorro que era bem palatável, né? Ele não comia nada, né? Ainda ele é um pouco assim, mas assim, coisa bem rara. Ele só comia ração se misturasse com sachê, misturasse com algo do tipo. Nutella? Aí eu falei assim, exigente é ainda. exigente ainda. Enquanto o outro só espera ele, tipo assim, Sobrou termina meu. logo pra eu comer o seu, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou colocar esse pó, ele não vai comer. Eu já pensando, mas ele não vai comer. Aí eu falei, Chad, que é o nome dele. Eu falei, Chad, você vai comer, né? Eu tô colocando pra você ficar Negociando. bem, né? Na época ele tinha 7 anos, já tem 9 já. E assim, no começo, como ele já é um palatável, eu fiquei assim, ele não queria comer. Aí, como eu já tava fazendo esses cursos, né? Falei, eu vou pegar um fio de azeite, né? Colocar. Comeu. O outro, parecia que eu não coloquei nada. Ele ficou, tipo assim, ele lambia o prato. Agora, os dois, eles pegam e ficam lambendo o prato. E o que não comia, ele espera o outro Vai lá. pra comer o dele. Ele até Inverteu. tira o cachorro pra comer. Então, assim, ele ficou muito esfomeado. Ele come, daqui meia hora, ele fica pedindo mais comida. E ele come a grama dele certo, tá? Não tá passando fome. Não, né? Mas eu percebi... Eles lambem mesmo. Eu percebi que aumentou muito, assim, a fome. Minha mãe fala, meu Deus, Ariane, esse cachorro ficou o dia inteiro aqui sem comer, coitado. Eles arrumam encrenca pra gente, Sim, né? o Ned foi isso também. O Ned, ele fica... ele era o último a terminar de comer, e agora ele é o primeiro, e fica lá circulando os outros. Realmente. Agora, em pacientes, é perfeito essa questão do meu vizinho, assim, um colega meu de muitos anos, o cachorro dele era bem atópico, então, assim, foi coisa de semanas que eu vi que o prurido, que é a coceira, melhorou, porque é aquele cachorro que o piso é vinílico, então você tá na casa, você escuta
a coceira dele, então ele falou assim que pra dormir foi tão bom dele não escutar o cachorro lambendo a patinha, porque às vezes ele falou que tava dormindo, pegando um soninho, depois ele escutava o cachorro lambendo, aí ele falou, já perdi todo o sono. Então, assim, melhorou muito essa questão, ele se coçava de até se machucar, perigoso dar um glaucoma no animal, de Caramba. tanto ele se coçar, ele era muito atópico. Melhorou, então, assim, ele tá fazendo já uso, já vai fazer 1 ano. Falei pra ele, já compra logo de 500 gramas pra durar, né? Durar. Porque é 1 grama. E é mais barato, tá? E é Porque mais barato. se vocês forem pensar 10 embalagens dessa, é caro. Se vocês fossem comprar lá no nosso site, hoje sairia R$200, R$204. Esse aqui está 164. Por quê? Só pela embalagem. Isso. Ou seja, E nós não rende queremos muito. ter lucros, a gente é bastante coerente nisso tudo. E se fizer a conta, né? Você dá um vermífugo mensal, sei lá, um remédio de pulga, você vai fazendo a conta, sai mais caro, né? Do que isso. Dependendo do animal. Dependendo do animal, você vai, porque quanto mais pesado, né? Mais caro. Mais caro, vai Mais teórico. E aí vem uma perguntinha, né? Que você vai me fazer, eu acho. Qual é a dosagem que a gente tem que dar para os nossos animais? Então já se responda. Posso responder? Dentro das nossas embalagens, tanto a de 50 gramas como a de 500, vai um medidorzinho, uma colherzinha, né? Verde que é a nossa né? cor, tá? 1 grama, ela cheinha. O seu animal tem de 0 a 20 quilos? 1 grama por dia. Você quer dar 2 vezes ao dia? Dá meia grama de manhã, meia grama à tarde, se quiser. Sim. Mas normalmente é dado uma vez só. Então, 1 grama para cada Ficar 20 quilos. repartindo 1 grama, vamos combinar, né? Quantos quilos tem a mulher? E ela tem 25. Então, você pode dar 2 gramas, Não. sem problema, Somando dá 8 gramas diária de... para todos eles. Para todos eles. Sim. E rende muito. Imagina alguém que tem um cachorro que vai 1 grama. A gente tá falando de 500 dias. Nesse caso, 500 dias é o que 500 acontece dias, com ele. mais quase 2 anos. Aí. Exato. Tá Não, e se rendendo você muito. pega um animal de até 20 quilos e pega esse aqui de 50 gramas, Já é quase 2 meses. quase 2 meses. Sim. Que nunca, sempre vai mais de 50 gramas. Eu sempre chico com o meu pessoal, nunca põe 50, põe um pouquinho mais, para ter Mas Aquele enfim. pouquinho que caiu fora. Né? Agora, uma coisa que eu preocupei aqui, doutora. Disse que ficou mais... seu cachorro já ficou meio esfomeado. O Ned também ficou meio Não, esfomeado. ficou. E aí eu pergunto, e se o cachorro já é obeso? Nós criamos um problema? Aí, no caso, o cachorro que tá obeso, ele precisa fazer um acompanhamento com a comida, né? Ideal. Então, a dieta balanceada. Então, assim, a gente sabe que o cachorro vai querer comer. Ele tá numa dieta de obesidade, né? Pra emagrecer. Então dá um chuchu pra ele, que é puro água, né? Coitado, não vai ser bom, ele não vai Chuchu. gostar. Coitado. Uma abobrinha, então, né? Mas Melhorou. assim, mas eu gosto mais do chuchu, Uma porque ele é mais rico uma em saladinha água, de né? chuchu bem temperadinha com aquele com fiozinho ovo. de azeite. Vai bem. Mas você pode dar pra ele em Já forma bem. de petisco, porque assim, a gente sabe que quando a gente está fazendo uma dieta balanceada para um animal que está numa tendência de obesidade, que ele precisa emagrecer, a gente precisa colocar mais fibras, né? Quanto mais fibra, sustenta para aquele animal. Nesse caso, a gente precisa de muita fibra. Então, assim, normalmente, quando a gente está fazendo essa dieta, independente se for ração ou não, principalmente ração, ela vai ter mais fibra, porque vai deixar esse animal um pouco mais, né, satisfeito. Então, você pode dar, assim, um chuchu, não vai dar um biscoito, um bifinho, algo do tipo, porque você vai querer sair, o animal vai sair da dieta, então não vai estar fazendo aquele tratamento que o veterinário deu de quantas doses diárias de comida ou ração. Mas sim, realmente deixa o animal um pouquinho mais esfomeado. Pro Ele não animal tem- que tenha, né? Não tem nenhuma preocupação mais já, então vamos lá. E além do ninho, o que dá para indicar também como fitoterápico que pode ser preventivo? A gente tem vários, né? Mas o que eu gosto mais, o que eu faço uso, que eu prescrevo somente o NIM, tá? É o que eu mais NIM. Mas, um exemplo, o meu animal tem gastrite. Então dá um chá de erva cidreira, outros chás também que a gente fala bastante. Meu animal tá com muito azia, vômito. Dá um boldo, né? Boldo, o animal não vai gostar, ele não vai animar, né? Nem nós, mas... Não vai gostar, mas pode colocar uma colherzinha, um fiozinho de mel melado para deixar um pouquinho mais gostoso. Espinheira santa é ótimo para animais que têm gastrite, tá? Retira aquele remedinho que você dá toda vez antes do antibiótico, tipo um omeprazol para animal. Dá uma espinheira santa que você vai ver que vai melhorar muito. A gente tem que lembrar sempre, Eliane,
Antes de remédios tem... Não tinha, tinha né? um século que a gente tem remédios. Antes disso, quem que era? Fitoterápico, Exatamente. não era? Exatamente. E todo mundo sobrevivia. A gente tem histórias aí que, se forem verdadeiras, que viviam muito mais do que nós vivemos hoje. Sim, sim, Então, sim. Hoje em dia a gente até prescreve bastante, não é legalizado ainda aqui, mas o uso de cannabis, né? Para o animal que normalmente o tutor tenta de tudo, né? Não consegue, a última alternativa é o uso de cannabis e tem um ótimo resultado no animal. Então, assim, tem vários fitoterápicos que pode sim, fazer mas a os utilização. estudos estão evoluindo muito, né? Sim, Nesse sim. ponto, que a origem, né, que sai lá da planta da maconha, é eficiente, não pensando ela como droga. Sim, Sim. Né? mas o chá de erva cidreira, Olha espinheira ela. santa, é muito bom para o seu animal que tem gastrite, hein? Ó, não esqueçam Interessante. disso. Anote essa informação aqui de final de episódio. Mas que seja a planta, tá? Não aquele que vem, sabe? Você compra. Não, esse não, porque nem é o chá que a gente tá tomando. Ali é o resto que foi ali moído e a gente tá tomando. Não é nem bom. Ah, eu quero dormir, igual época de Copa, né? Vai ter muito fogo. Você pode dar um chá aí de camomila pro seu animal. Às vezes o animal até relaxa demais, bom. que dorme e acaba até urinando, né? Caramba. Então você pode dar, não Relaxa tem tanto, né? relaxa. Você pode fazer com a própria infusão. Você pode potencializar, um exemplo, deu banho de ninho, você não consegue dar banho no outro dia, na outra semana, você pode fazer uma infusão de camomila e jogar na pele do animal, deixar secar ali, porque não vai acontecer nada, não vai nem fazer algo no pelo do animal, não vai alterar a cor, mas vai diminuir também a coceira, né, do animal. Então é muito bom. Bacana. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês por todas essas informações, compartilhamento de experiências, que eu acho que é muito importante para quem está em casa, né? É muito bom a gente ouvir o especialista, mas também é bom quando a gente ouve depoimentos, né? Sim. Acho que a gente que é tutor busca muito isso, né, Gustavo? Exatamente, que é uma referência que você Saber tem ali se do funcionou, dia a né? dia, Exato. dia a dia, ver pessoas que estão usando, que tem cachorro e funciona. Sim, Eu queria só comentar o seguinte: aqueles que quiserem ter maiores detalhes, entrando no nosso site, vai lá e faça o download do folder do suplemento. Ali fala de todos os itens que aqueles 12 bioativos que eu comentei se aplicam, tá bem? Aqueles que tiverem curiosidade, bacana. E a gente encontra o Totalnin aonde? pet.totalnin.com. Bacana. E no Instagram? Instagram também, totalnin.com. Não tem Não, ponto não, com. Totalnin somente. No Facebook também. Bacana. Se quem quiser também comprar Magalu, pode entrar lá como Totalnin junto, tá? Totalnin tudo junto. Na Cobase. Isso, nós temos Mercado Livre. Quem quiser, todos esses lugares têm os nossos produtos. Quem gosta da Combinado. Shopee também eles têm, tá? Na É, Shopee. verdade. Doutor, onde a gente te encontra? Vocês vão encontrar as minhas dicas, né, do dia a dia no TikTok, @petvale01, e mais sobre o nosso estabelecimento, conteúdos também, vídeos engraçados do nosso pet shop, que é @petvale01 também. Bacana. Gustavo, onde que a gente acha a Niméria? Porque é uma fofa. Essa é a Alanis. E eu trocando o nome. Alane, A Niméria é a mãe, ela tá ali. mãe. Ah, Mas você encontra o Ned, a Niméria, a Alanis, o Tony e... o Gustavo também. Não, o Gustavo, eu ia falar o nome de todos os filhotes, mas a gente não encontra todos lá. Mas Não encontra esses mais quatro, não. dos quatro lá no @mundo.bordercollie. A gente tá principalmente no Instagram, mas você pode achar a gente também no TikTok, Reels. Reels não, qual que é do YouTube? Canal. No canal do YouTube. A gente tá lá, só procurar e mandar sua mensagem que a gente sempre responde. Niméria! Alanis. Resolveu Alane. aparecer. Ela vai te morder só de sacanagem. Não, Morder só na se- boca já é sacanagem. Ela tá falando, Aí, agora eu quero calma, petisco. Agora eu Não, quero se petisco. você der corda, ela... Não, ela tá olhando ali o saco da Totânia e falou, opa, é a hora Esse de eu comida. conheço, esse eu Não, não, conheço. não, deve estar na hora da Cara da gente. Bom, Excelente. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da gente conversar um pouquinho sobre outras alternativas, além do primeiro contato que a gente tem, que normalmente são as medicações. Talvez abra oportunidades, principalmente para quem já tem animais que já são alérgicos, tem estômagos sensíveis e tem problemas com medicações, como a própria doutora falou, às vezes não consegue sequer tomar o remédio para estômago, né? E já aquilo já dá uma reação, e que é Sim. estranho, mas acontece. Acontece. Né? De repente é uma oportunidade para vocês. Vai conhecer todo mundo no Instagram, certamente vocês vão gostar das informações, do conteúdo. Deixe seu comentário aqui, o que você achou, se você gostou, se tem dúvidas pra gente conversar.
Se você tá no Spotify ou no YouTube, não sei, mas se inscreve para ver os próximos episódios por aqui do Tudo Sobre Pets. E é isso, e a gente se vê no próximo. Obrigada pela companhia de todos vocês aqui e em casa, e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.